Vamos pedir aí o pessoal aí que compartilhe, né? A gente já vai iniciar aqui, compartilhar nas páginas, vocês já vão ficando sabendo. Tirando várias páginas. Opa! Maratona do Casais Saudáveis. Vamos lá. Gente. Hoje vamos falar sobre a família de Anrão e Joquebede. Anrão e Joquebede. Hoje estou com o meu amigo pastor Romildo Lourenço, né? Graças a Deus, pessoal. O pessoal está entrando aí, meia canhada ainda. Daqui a pouco eles começam a entrar legal. Enquanto isso, vamos compartilhando. Mais importante, vamos chamando todo mundo aí para estar junto com a gente, né, para estar participando. Vamos criar aí, se possível, salas de vídeo. O pessoal acessar lá o vídeo, entra na tua página. No caso, Casais Saudáveis. Casais Saudáveis. Entra lá no Casais Saudáveis. Só procurar no Facebook. Acho que não tem. Não tem não. Casal Saudável. Botei Casais Saudáveis. Não, é o pessoal da igreja lá que está querendo ver. Não, Se me marcar no vídeo, será que aqui. Bom. Não, eu vou escrever para eles lá no Facebook, para eles procurarem Casais Saudáveis. Não, aqui, ó, vou te falar. Olha só, você vai cá, vai ali, escreve aí Casais Saudáveis. Aí, vai aparecer. Isso. Agora você vai ali e compartilha. O pessoal vai ver no teu Facebook. Deixa criar. Ela tá lendo aqui. Oi, gente, graças e paz, tudo bem? Vamos lá. Pedir aí, pessoal, compartilha aí. Oi, gente, graças e paz, tudo bem? Ah, tá, não usa não? Hoje eu recebo o pastor Milton Lourenço. Vamos lá? Não compartilhou? Eu quero o link do vídeo. Não, compartilha. O link dá para eles? WhatsApp. Ah, vai ver lá direto. Tudo bem? Vamos lá. É só entrar na página do Casais Saudáveis. Pode falar isso para eles também. Hoje nós vamos falar sobre a família de Anrão e Joquebede, né? E eu recebo hoje aqui o pastor Milton Lourenço, meu amigo, né? Há muito tempo, né? Um tempinho já tem um tempo já que estamos caminhando juntos, graças a Deus, né? Um homem de Deus, servo de Deus, pastor da Igreja Batista Central, aqui na Praça da Bandeira, né? E casado com a Mari Lourenço, Mari Souza, né? Pastor Roberlan Julião, boa noite, gente boa. Teve aqui ontem, segunda e terça-feira. Gilcilene, seja bem-vinda, Gilcilene. Graça e paz. Tem mais alguém ali que eu não estou vendo o nome, já eu vejo, gente. Só um momentinho aqui. Denise Sabino, lá da igreja. Lá da sua igreja? Seja bem-vinda, Denise Sabino. Pessoal, eu queria pedir vocês aí que compartilhassem, né, a nossa live de hoje para outras pessoas estarem sendo abençoadas. Pastor Roberlan Julião, meu amigo, vai voltar, hein? Vai voltar. Nós já agendamos com ele ontem mesmo para ele voltar mais 3 vezes. O homem é fera. Apesar de que tá difícil classificar, não dá nem para classificar quem tem vindo aqui, né, de fera. Só tem vindo fera aqui. A verdade é essa. Só pastor Ives Cunha,
É ele mesmo, né? Pastor Ives, graça e paz, meu querido. Muito bom ter o senhor aqui. Inclusive eu anotei o seu nome aqui para em breve tá recebendo o pastor Ives aqui. Meu amigo Márcio Elias, né? Márcio Elias, amigo de infância, né? Já trabalhamos também junto por muito tempo na igreja Batista Nova Filadélfia aqui do Vilar dos Teles, e é amigo de infância. Denise Sabino, isso. Pessoal, queria pedir vocês aí que fossem compartilhando, tá? Para que outras pessoas viessem a estar conosco, né? Boa noite, Márcio. Graça e paz. Hoje eu converso com o pastor Milton Lourenço, né? Você não é mais seminarista, olha, eu ia teólogo, pedagogo, tem mais alguma coisa? Escritor, administrador, pastor. Rapaz, se abrir aqui o pergaminho, é longo, né? Com tantas atribuições, vamos dizer assim, né? Do pastorzão aí formado. E ele tem umas perguntas hoje na área de pedagogia, né? Eu já fiz mesmo de propósito, porque eu sei que você é pedagogo e sabe como eu queria que você explicasse isso pra gente. Agora eu estou conversando com os pastores aqui e eu tenho ouvido e falado com eles o seguinte: como é interessante, né, a gente que está estudando sobre as famílias do Antigo Testamento, está tendo tanto exemplo, a gente conseguir tirar tantas perguntas dos dias de hoje. A gente não imagina que as famílias do Antigo Testamento possam nos dar tantas lições. Eu não sei se você percebeu, as perguntas que eu fiz, elas estão relacionadas a Anrão e Joquebede, mas são todas voltadas para o dia de hoje, para as questões dos dias de hoje. E eles já nos ensinavam isso. Eu estou surpreendido, eu que estou elaborando as perguntas, estou surpreendido com esse ensinamento. Você quer fazer uma introdução? Manda ver. Se você quiser ter um bom exemplo de vida, de aplicação diária de vida, basta você olhar para os erros e os acertos do pessoal que se relacionou com Deus, por exemplo, no Antigo Testamento. É claro que o Novo Testamento tem muitos exemplos de vida para nós, mas ele é muito mais eclesiástico. Se você quiser saber como se batiza, como se introduz a ceia do Senhor, como se ministra várias coisas dentro da igreja, o Novo Testamento te dá toda a base para isso. Mas o Antigo Testamento tem muitos relacionamentos de pessoas, de famílias, e principalmente os seus erros e acertos para com Deus e para com a sociedade. A sociedade parece viver um momento muito cíclico em toda a sua história. E o Antigo Testamento não fica fora disso, porque o foco é exatamente em pessoas, e é por isso que o Antigo Testamento traz para nós novidades muito práticas para os dias de hoje. Bacana. Vinícius Lopes, já foi meu soldado esse aí, e agora tô vendo, né? Foi meu soldado, agora é teu soldado, soldado do rei, né? Meire, né? Tudo lá da igreja, né? Meire, graça e paz, gente, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos começar aqui, pastor. Deixa eu conseguir fazer uma agenda de 23 lives, tanto no Facebook quanto no Instagram, preenchi tudo, rapaz. Graças a Deus, a turma tá cooperando, tá vindo, tá gostando, e tá bom, né? Tá bom. Às vezes a gente tem recebido muitos elogios, graças a Deus. Gente, eu vou fazer aqui um breve resumo da família de Anrão. De repente você não conhece, família de Anrão e Joquebede. Tá, o principal texto está lá em Êxodo, né, capítulo 1, do 1 ao 2, e do capítulo 10, depois do capítulo 6 ao 20, né, que diz que Anrão casa com uma tia, né, a gente até vai falar sobre isso depois. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, 23, Hebreus, capítulo 11, 23, né, Hebreus 11, 23, que é o nosso principal versículo, né? Hebreus capítulo 11, verso 23, diz o seguinte: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por
de seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Bom, as pessoas dessa lição não são personagens bíblicos muito conhecidos, Anrão e Joquebede. A gente não se ouve falar muito desses dois na Bíblia, mas são notados por causa de uma obra que fizeram. Há 2 coisas que fazem que seus atos sejam memoráveis. Primeiro, a punição de manter um filho varão vivo. E segundo, o fato de que fizeram isso pela fé. É isso que os coloca no Grand Hall da fé em Hebreus 11. Conforme saímos do livro de Gênesis, do começo, e entramos no livro de Êxodo, a saída, rememoramos e relembramos a magnificência de José no Egito e o respeito que isso atribuiu a ele e sua família, a casa de Israel. Entretanto, José tinha morrido, assim como os faraós do seu dia, e levantou-se um novo faraó, rei, sobre o Egito, que não conhecia José. Esse faraó, em vez de ver a companhia de bênção de Israel, viu neles uma ameaça. Conforme os israelitas cresciam em número e riqueza, pensava: se isso continuar, nós seremos os servos e eles os senhores. Sendo assim, o novo faraó fez um decreto dizendo que todos os filhos dos homens deveriam ser mortos ao nascer. Foi nesse tempo então que Anrão e Joquebede tiveram 3 filhos, Moisés, Arão e Miriam, onde se discute quem é o primogênito. A gente acredita se é Arão, mas hoje lendo aqui, parece que é uma briga entre os teólogos, entre Moisés e Arão, uma coisa de doido ali, que eu prefiro ficar com a primeira opção, Arão, e pronto, acabou, e a gente define. De certa forma, perceberam que Moisés era uma criança especial para quem Deus tinha um plano. Acreditaram que Deus era capaz de protegê-lo e proteger-lhes, por isso esconderam-no. Depois de 3 meses, quando ele já era grande e barulhento demais para ficar escondido, sua mãe fez uma arca, uma pequena cesta flutuante de junco, bambu, pôs Moisés dentro e a colocou no rio. Agora estava sob os cuidados de Deus e, como sempre, Deus fez uma obra maravilhosa. A filha de Faraó foi ao rio banhar-se e lá encontrou o bebê Moisés. Em vez de matá-lo, de acordo com o decreto do rei, ouvindo chorar, teve compaixão. Agora quem foi escondida, próximo, quem estava escondido próximo dali era Miriam, a irmã de Moisés, que então propôs arranjar uma criada para criar Moisés. E quem você pensa que ela arrumou? A própria mãe de Moisés. Ela criou, ou seja, a própria mãe de Moisés tem o prazer de criar o seu filho, para o Senhor sob custeio de Faraó. E aí o nosso autor vai dizer o seguinte: a fé traz bênçãos. É o pastor Forrest, até esqueci aqui a introdução dele, pastor Forrest Kinner. Eu não vou aqui ficar pegando glória não, dizendo que a coisa é minha, porque não é um gancho do homem aqui. A gente pega sempre um autor que faz uma introdução maravilhosa para a gente. Pastor, vamos lá, vamos iniciar aqui com as nossas perguntas, Pastor Romilton é semelhante ao pastor Roberlan Julião? Não é nada prolixo. Qualquer pergunta com ele, meu irmão, dura 1 hora. Então, pastor, nossa live é 50 minutos. Eu acho que a gente tem 9 perguntas, acho que dá 10 perguntas para cada um, dá 90 minutos, nem menos. Mas se a gente der para falar as 9, a gente fala, se não der, a gente não fala. O importante é o nosso bate-papo aqui ser legal, bacana, e você que está do outro lado gostar. A Jussiara Brits, Luciana Gaia, Leila Braga, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Volto a dizer, hoje eu recebo o pastor Romilton Lourenço, da Igreja Batista Central,
de Agostinho. Não, na Praça da Bandeira. Da Praça da Bandeira, exatamente. Da Praça da Bandeira. Pastor Hamilton, eu inicio perguntando, a parte que parece se destacar na liderança do lar, nesta família, né, é a parte feminina deste casal. Isto não nos surpreende, visto que Joquebede era a tia de Anrão. Se você não sabe, o texto está lá em Êxodo capítulo 6, verso 20. Nos dias de hoje, isso parece ser cada vez normal, a mulher tomar conta do lar, a mulher começar a tomar a frente do lar, e às vezes até ela é provedora do lar. Tem homem já decidindo ficar em casa, e a mulher, ela toma todas as decisões. É normal? Antes de responder normal, É normal? antes de responder sobre normal, nós precisamos fazer aqui algumas considerações muito importantes. A primeira é que o 6º de junho me trouxe a ideia de que o que é e o que deve ser uma família para os dias atuais. Aliás, um todo da história das famílias, mas a ideia de que eu tenho de que o junco é colocado num rio é o que a família deve ser para os dias de hoje. A família deve ser uma construtora de ninhos. Neste ninho, nós seremos provedores de asas para os nossos filhos. Então veja que o junco parece ser que alguém está colocando dentro desse ninho, alguém já dando automaticamente asas para eles. Veja que nós queremos filhos diferentes da ideia da natureza, dos animais, como criam seus filhos. Você vê que o filho da zebra, por exemplo, nasce com daqui a 10 minutos já está de pé, e ele mesmo vai procurar o leite e vai embora. Os nossos filhos, chega a ser engraçado isso. os nossos filhos demoram muito tempo, 1 ano, até 9 meses, Pra 1 ano, começar. até 2 anos a andar. São desmamados, hipoteticamente no Antigo Testamento, considerava-se que os filhos demoravam para se desmamar um período aí de 3 anos. Então veja que as famílias devem ser essas construtoras de ninhos para abrigar os seus filhos e neles ensiná-los a voar. Ou seja, nós somos os construtores de ninhos e automaticamente seremos aqueles provedores de asas para dar asas aos nossos filhos. O Salmo 127 diz muito bem isso, não citando asas, mas comparando os nossos filhos como flechas. Ora, o que adianta uma flecha no alforje, nas mãos de um arqueiro, se ela não for lançada? Então os nossos filhos devem ter de fato asas. Nós não construímos, nós não criamos filhos para nós, mas criamos filhos para a nossa sociedade. Então a família tem essa ideia de ninho, né? E quando eu vejo Moisés dentro daquele cestinho, eu vejo ele como alguém que está sendo colocado dentro do ninho. Mas contrário a de, ao longo do tempo, for dando asas, e essas asas são vigiadas, ou seja, estamos aos 12 anos vigiando os voos dos nossos filhos, nós não estamos liberando para fazer tudo. Aos 12 anos, por exemplo, Jesus já estava no templo, mas os pais tinham ali, olhando para ele, o controle sobre isso. Quando perde um pouquinho da alçada, ficam 3 dias procurando Jesus, que estava no mesmo lugar. Então veja que os nossos filhos devem ser providos de asas ao longo do tempo. O que acontece com a sociedade hoje, o que aconteceu, por exemplo, lá com Joquebede? Ela proveu o seu ninho, mas deu asas muito rápido a Moisés. A condição que se vivia naquela ocasião era muito difícil. Você nascia escravo naquela época e os seus filhos já eram escravos. E mais ainda, aquele casal, a despeito do que estava acontecendo com eles, né, Arão, por exemplo, pegou a sua mulher, sua tia, né, tomou a sua tia, e a gente não pode conjecturar aqui qual é a idade, né, porque eu tenho, por exemplo, uma tia que é mais nova que você. Pois é, então não há como conjecturar aqui a questão da idade. Naquela ocasião se buscava mesmo os parentes, estava todo mundo confinado. Então a pior época, a pior hora, o pior momento da história de Israel para se nascer era exatamente aquela. Era-se escravo e toda a família que se nascia era escravo. Então nós estamos vendo esta cena. Joquebede coloca Moisés no seu ninho, mas já dá asas automaticamente para ele voar, exatamente porque o que ela não queria fazer era escondê-lo. Veja que eu vi um autor um dia, lendo um autor esses dias, eu vi que ele dizia que Moisés era um homem tão formoso, tão belo, tão perfeito, tão bem escolhido, que era o único homem aos 80 anos, porque a família conseguiu preservar.
Não é bem verdade, porque ele não foi o único a ser preservado. Porque se nós lembrarmos muito bem, as parteiras que foram abençoadas por Deus, mesmo contrariando a ética ou contrariando a lei de Faraó naquela ocasião, foram abençoadas por Deus. Sim. Naquela ocasião nós já tínhamos a desassociação do Estado com as normas de Deus. Deus ali provendo, abençoando aquela, mesmo infringindo a lei, houve muitas crianças que sobreviveram àquilo tudo. Provavelmente se Moisés é escondido, talvez sobrevivesse. Talvez sobrevivesse. Então nós vemos Joquebede colocando e dando asas a ele. Você vai dizer, mas isso é um absurdo. Não é um absurdo. Porque esses dias eu vi uma cena, eu diria lamentável. Eu estava ao meu portão, e perto do meu portão tem um ponto de ônibus, e estava vendo uma mãe se despedindo de uma carreirinha de filhos. Ela tinha uma menina com 6 anos de idade, abaixo dela tinha um menino de 4 anos, abaixo um pouquinho dela um outro, e agarrado na cintura dela com as 2 perninhas abertas, um bebê que provavelmente tinha quase 1 ano de idade, 9 meses a 1 ano de idade. E ela se despedia e ela dizia para a menina, tome conta dos seus irmãos. Nós que somos famílias deveríamos estar ali com o nosso ninho, criando e dando asas àqueles filhos, os nossos filhos. Mas veja que uma menina de 6 anos de idade já tinha asas sobre si, a ponto de ter responsabilidade para cuidar dos seus irmãos enquanto a mãe foi para trabalhar. Então o que Joquebede faz exatamente isso. E Joquebede erra ao tomar uma decisão. Não sei, eu só sei que Deus é tão bom que quando Deus entra no negócio e tem a sua ideia de missão naquele momento, por mais que nós fizermos besteira, ele entra para corrigir tudo isso. É a ideia, por exemplo, de Jonas, que toma uma decisão da desobediência por ir para um outro lugar, deve ter todos os seus motivos para tomar essa decisão de ir para um outro lugar, e Deus entra ali pacientemente naquela história, a ponto de que todos aqueles que estão ali no navio são convertidos. Ao final da história, todos estão louvando a Deus. Estão no primeiro capítulo de Jonas. Ele está no mar e todo mundo que está ali está convertido. Então, a ideia de que nós temos a Deus como companheiro é perfeita, é uma ideia de fé. Mas Deus não é parceiro das nossas insanidades. Mesmo não sendo parceiro das nossas insanidades, nós podemos cruzar com os propósitos de Deus. Se Deus tem os seus propósitos neste assunto, a qual mesmo seja um erro de Joquebede, ele entra para corrigir toda a história. Possivelmente ele já teria mesmo separado Moisés, se ele fica em casa, guardado em casa, Deus ia dar um jeito de proteger, mas como ele foi para o rio, por uma tomada de decisão de uma mulher, de uma mãe, né, de uma mãe que tem uma decisão a ser tomada, coloca o filho ali no rio, e Deus, sabendo que tem um propósito, entra na história. Tem uma volta toda para responder a você. O autor bíblico ele não tem responsabilidade nenhuma em informar para a gente se essa é uma decisão dela ou dele. Sim. Nós vimos que ela colocou ali. Na verdade, a Bíblia diz que foi o casal. Então não há... Hebreus que a gente leu, né? Hebreus 11, 27, que é a galeria dos heróis da fé, vai dizer que o casal entra na galeria da fé junto com Moisés para compor esse feito, né? Esse feito. Entretanto, nós não temos como a ideia do autor de nos escrever dizendo que foi ela ou foi ele que tomou a decisão, ou ele que tomou a decisão e ela apenas colocou ali. Foi ocultado por seus pais durante meses, porque viram que a criança era formosa. Pois é. Pais, os dois. Os dois. Então, a ideia de uma mulher tomar uma decisão dentro de casa, ela não pode ser normal. Como também o homem não pode tomar uma decisão sozinho, unilateral, sozinho. Ele não pode tomar uma decisão unilateral. Ou é casal, ou a gente pega aquelas coisas que nós trouxemos da época de solteiro e junta numa mala só. Né? Eu não consigo entender como tem casais até hoje que tem contas separadas, contas de bancárias separadas. A minha poupança é essa daqui, do meu marido é essa, o meu dinheiro é esse, eu recebo isso, eu recebo aquilo. Não vejo isso. Não há um compromisso do escritor bíblico em dizer exatamente foi ela que tomou uma decisão. Mas eu quero crer que uma família que tem um bom norte de sabedoria, tanto para ser exemplo para os filhos, porque veja, se eu tenho um ninho
Mas chega ao ponto de que, quando chega um determinado momento, esse meu filho bate as asas e vai, o meu ninho tem que ser um ninho tão agradável, de responsabilidade, e acima de tudo, ele precisa ser um ninho de referência, que ele pode bater as asas aonde for. Uma coisa é certa, a coisa foi muito bem planejada dentro de casa. Ele volta. Por quê? Porque a ideia do casal precisa ser esse exemplo para os filhos. E as tomadas de decisões nunca podem ser unilateral. Senão nós não somos casados, nós não somos um par, nós não temos unicidade. Unicidade é a ideia de ser uma só carne, tá certo? Mais à frente a gente vai... Continua. Não? Então, respondendo a pergunta, minha irmã, você que está aí desse lado, não tome uma decisão sozinho. Por exemplo, no domingo passado eu preguei lá na igreja sobre a Sunamita. Segundo Reis, capítulo... Eu tenho uma pregação boa e uma que eu elogio a atitude dela e outra que eu arrebento com ela. Mas veja que ela olha o homem de Deus, chateado com ela. O homem de Deus passando por um lado, ele passa, e ela vai consultar o marido a possibilidade de se colocar um quarto para que o profeta, ao passar por ali, ao ir ao Monte Carmelo, fique ali. Ou seja, ela não toma uma decisão, ela identifica como uma mulher sábia, que tem uma certa espiritualidade maior do que o seu marido, por identificar que é um homem de Deus, mas mesmo antes de tomar uma decisão vai falar com ela. Só voltando um pouquinho àquela ideia do compromisso, de que não há compromisso do escritor bíblico em registrar tudo que nós gostaríamos que fosse assim. Você pega, por exemplo, Lucas 15, na parábola do filho pródigo. Você vê o pai, você vê dois filhos, um filho indo, aprontando, o outro fica dentro de casa, não obstante das atitudes, parece que são as mesmas, enquanto um vai e gasta e afora, o outro fica, o pai recebe o filho e convence o outro de que aquela atitude é normal. Onde está a mãe? Essa não aparece. Não aparece. Não então aparece. O escritor bíblico ele não tem essa preocupação de registrar aquilo que nós queremos. O aspecto aqui é espiritual, o aspecto aqui é a mão de Deus a todo instante. Se nós sairmos disso e começarmos a buscar alguns detalhes, nós vamos sair do foco principal, que é o agir de Deus nessa situação. Muito então, bom. Respondendo a pergunta, não é normal, o casal deve ser sempre tomando uma decisão, e eu acredito muito, pelo que você disse aqui, registrado, muito bem registrado em Hebreus capítulo 11, versículo 23, é o casal que toma a decisão, é o casal que tem a sua referência de fé ou de herói. A pergunta, irmãos, quem tá acompanhando a gente aqui esses dias tem visto que nós estamos, a nossa intenção aqui é de justamente provocar os nossos entrevistados, né? E muitas vezes eles chegam aqui sem saber o que a gente vai perguntar. O pastor Romildo teve o privilégio de ter as perguntas uma hora antes de chegar aqui, mas muitos não têm privilégio não, eles chegam aqui com a cara e com a coragem. Não, o pastor Roberlan mesmo chegou aqui cheio de livro, aí chegou, rapaz, eu pensei que você ia falar sobre isso, falar sobre aquilo. Rapaz, isso aqui é família, casal, não vou pegar briga, é prática. Bom, a Leila marcou a opção de gente aí, seja bem-vindo, Felipe Lima, né, Stila, Carvalho, Maciel e mais alguns aí que ela marcou. Sejam bem-vindos, gente. Né, Deus abençoe a vida de vocês, espero que vocês estejam gostando. Vamos lá para a segunda pergunta, pastor. Não há indícios de que Arão não correspondia, aí a gente entra naquela questão que o senhor acabou de falar sobre não há indícios de que ela tenha tomado a responsabilidade. Assim como não há indícios de que ele, né, não correspondia às suas responsabilidades, né, que ele era devida nessa pequena família do Egito. Então a gente não pode dizer que ela tomava frente nem que ele era omisso. Hebreus 11, 20, por isso que a gente leu Hebreus 11, 23, que nos diz, né, que o Moisés foi ocultado por quem? Pelos seus pais. Pais, plural, claro, né? Não é pai nem mãe, não é pelo pai ou nem pela mãe, mas sim pelos pais, ou seja, pelos dois, né? Durante 3 meses. Entretanto, hoje isto parece ser normal por parte dos homens. Vira e mexe, estamos lendo sobre alguns esposos que estão fugindo de suas responsabilidades. Qual o conselho que o senhor daria a estes homens? Eu presto muita
muito bem atenção do que está acontecendo na casa de um homem que foge das suas responsabilidades. Normalmente não é uma família bem equilibrada. O que é uma família equilibrada? Uma família bem equilibrada, todos assumem o seu papel dentro da casa. O homem tem esse papel de provedor e, é claro, né, nós vivemos numa sociedade cuja a responsabilidade hoje também da provisão da casa é da mulher. Existem casos que mulheres ganham mais do que o marido e exatamente isso para compor, né, essa ideia de compor os teios da casa, né, para abençoar a família, para ter uma vida um pouco melhor financeiramente. Não há nenhum tipo de problema nisso. A mulher vem tomando o lugar, o seu espaço na economia já há muito tempo. Nós precisamos parabenizar a mulher por conquistar isso. Não há nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de questionamento. O que eu falo é que nós devemos ter, como família equilibrada, as suas devidas funções na igreja, ou na família. E as funções que nós temos na família, elas são bíblicas, elas são exemplos práticos que nós fomos vendo exatamente a partir do Antigo Testamento. Veja que um homem fugir da sua responsabilidade, há e haverá certamente um desequilíbrio dessa família. Qual é a função do homem? O homem precisa ser o sacerdote da sua casa. O homem precisa ser esse ícone que vai mostrar o senso de ética, de responsabilidade, de educação aos seus filhos. Precisa ser um parâmetro para os filhos. E a mulher precisa ter nesse parâmetro a sua real função na Bíblia, que é tão somente ser submissa ao marido. E, cara, falou de submissão, é um negócio complicado. Essa palavra submissão, ela sofreu várias críticas ao longo do tempo, mas ela nada mais, nada menos é do que uma simples interpretação da palavra, né? De um olhar até superficial da palavra, você consegue identificar qual é a real função da igreja. É submissão. Se você olhar, o prefixo sub está abaixo, né? E missão é um objetivo, é algo para que tem que se fazer, que tem que se realizar. A Bíblia diz que o homem, como sacerdote, ele deve se espelhar em Cristo Jesus. Quem está numa missão não está abaixo. Não está abaixo. O homem tem essa função espelhada em Cristo. Se você quiser saber disso, dá uma olhadinha em Efésios capítulo 5, você vai ver lá toda a real função da família. O homem tem a questão da provisão e ele tem um parâmetro essencial de que amar a sua esposa tal qual Cristo fez pela sua igreja. Se a igreja é comparada à noiva de Cristo, esposa de Cristo, e Cristo morreu por ela, sacrificou-se por ela, fez tudo o que poderia fazer, a missão do homem é exatamente essa: amar, cuidar, se sacrificar e se doar. Bom, um homem que ama a sua esposa, sacrifica por ela, faz tudo por ela, não há nenhuma dificuldade em uma mulher ser submissa ou ser aquela que vai ajudar na missão do marido. Qual é a missão do marido? Amar a esposa. Então é muito fácil cada um assumir a sua responsabilidade dentro de casa. E aí a ideia, legal, né, gente? a ideia de que o homem é o provedor, a mulher é esta que tem a ideia da submissão, e os filhos. Os filhos obedecem. Se os filhos obedecerem, é tudo que o pai quer, que o pai e a mãe quer que o filho faça. O grande problema de hoje é que as funções estão misturadas mesmo, né? Um homem, como não assume seu papel sacerdotal, vai até a porta da igreja, deixa a mulher lá. A Lília está dizendo assim: isso, cada um tem o seu papel. Se não assumir o papel do outro, certamente ficará sobrecarregado. Exatamente, quem disse isso é Lília. Pois é. Então, veja que o que acontece normalmente hoje. Os maridos vão até a porta da igreja, deixam as esposas lá e dizem: pastor, depois que a minha esposa começou a frequentar essa igreja, ela passou a ser uma bênção. Eu digo: e você? Lembre-se que quando Deus veio ao Éden, ele não conversou com Eva. Você acha que Deus não estava lá, William? Sim. Olhando tudo isso e viu que Eva exatamente pegou. Claro que ele sabia. Mas quando ele vê, ele não chama Eva para conversar, ele chama um homem. Ele diz: rapaz, você deixou aqui a sua casa escapar exatamente porque você declinou da sua função aqui na sua casa. Perfeito. Então, cada um de nós exerce uma maravilha função, e essa função tem sobrecarregado, como a Leila muito bem disse aqui, as irmãs. A palavra de Deus diz, minha irmã, você que luta sozinha aí na sua casa, a palavra de Deus diz que você é tremendamente abençoado. Mais ainda, 1 Coríntios capítulo 7 vai dizer que você santifica a sua casa, ou seja, isso significa que a sua casa ainda não foi chafurdada, foi tragada pelo mal, porque ainda existe a sua fé.
mas você não pode segurar isso sozinho. Eu disse um exemplo lá na igreja esses dias, que é como se toda a família estivesse lá dentro de um poço, e a mãe estivesse lá do lado de fora desse poço, jogando uma corda lá em cima para dizer: gente, pessoal, vem, vocês estão muito pesados, eu quero trazer vocês para a luz. Esta corda, na verdade, é a oração, esta mãe segura ali, mas na verdade tem dias que esta mãe, tão sobrecarregada, dá vontade de largar tudo. Só não larga porque existem pessoas que vão lá para dizer: você está segurando a corda há muito tempo, deixa eu segurar a corda junto com você aí, para segurar você com a sua família. Então hoje há uma sobrecarga, e há hoje um conceito muito grande, inclusive no nosso meio evangélico, de separação, de divórcio, exatamente porque as funções dentro da casa, dentro da família, não estão sendo cumpridas como deveriam ser cumpridas, e cada um está sobrecarregado aí com a sua função. Pastor, a Meire, a sua ovelha, tá te provocando aqui, ó. Ela perguntou o seguinte: quando o marido não é cristão, quem governa a casa? Não, é o marido, sempre será o marido, independente disso, é o marido. A mulher, nesse caso aí, deve obedecer. Ela tenta provocar, né? Eu digo sempre isso lá. Na verdade, você que tem uma casa que não é cristã, uma casa que não é totalmente cristã, o seu marido tem uma dificuldade muito grande para aceitar a Cristo como seu Salvador, você precisa levá-lo a um cristão, acima de tudo, é como um administrador, é um negociador. Sim. A primeira coisa que eu aprendi na faculdade de administração é que todo administrador é um negociador. E nós que somos cristãos também tem essa ideia de negociação, de flexibilização, diferente de ser aqui alguém estaria discutindo sobre o Alcorão, que talvez a gente nem poderia fazer isso. Mas não há flexibilidade em outras religiões. O cristianismo é flexível. Então você deve sim conversar com seu marido, mostrar que esse é o melhor caminho, levá-lo inclusive a conversar com o seu pastor, dizendo que você está numa igreja séria, acolhedora, que não vai fazer nenhum mal, muito pelo contrário, vai fazer um bem tremendo. Não é questão de mandar, ainda que o marido não seja evangélico, é necessário haver uma harmonia entre os casais, mas sempre deve-se respeitar essa ideia do marido não aceitar muito bem. Não é a mulher que vai mandar, não, tá? São todos. Vocês me perguntaram isso, né? Quem é que manda na sua casa, pastor? É você ou a Mari, né? Eu disse que quem manda na casa é o amor. Quem manda na casa é o amor. Ah, não, aqui em casa quem manda sou eu. Vou mandar um abraço aí pro meu amigo pastor Alexandre Campos Figueiredo, né? É da Igreja Batista aqui pertinho aqui, né? Eu até esqueci, eu não sei o nome do local ali, mas meu amigo, né? Conhece ele? Lembra dele? Pastor Alexandre, Adriana Guedes, lá da igreja, Deus abençoe, graça e paz. E o Márcio Elias, que eu já tinha falado aqui. Pastor Alexandre é um amigo já de longa data também, né? Então, vamos lá, vamos para mais uma pergunta aqui, gente. Aí, muito bacana, estou gostando, hein? Estou gostando de ter o pastor Romildo aqui. Na verdade, estou gostando de todas as pessoas que estão vindo aqui. Eu ia fazer as 23 lives sozinho, agora, quando eu botei esse povo aqui, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Graças a Deus, Deus me deu essa direção e a coisa está acontecendo. Jussiara Brits, minha irmã, vamos continuar com os joelhos no chão, né? Ela deve estar mandando um recado aí para alguém aí, não sei para quem, mas é lá da igreja, né? Vamos continuar com os joelhos no chão, isso aí, vamos orar. Pastor, terceira pergunta: aqueles que, dentre nós, já viveram em país dominado por uma orientação inimiga, sabem apreciar a maravilhosa ousadia deste casal, né? Jeanrão e Joquebede. Casal temente a Deus, que não se amedronta pelo decreto do rei, né? Tudo que acontece é uma confirmação da sua fé, mas sabemos que esta é muito mais preciosa que o ouro, né? Perecível, mesmo apurado pelo fogo. 1 Pedro capítulo 1:7. Qual a orientação que o Senhor daria aos pais quanto à intromissão? E agora fala o pedagogo, irmãos. Fala o pedagogo. Qual a orientação que o Senhor daria aos pais quanto à intromissão do governo na educação dos filhos? Já que cada vez mais parece que se tem fechado o cerco e se tem o apoio de psicólogos, de psicanalistas, de alguns pedagogos,
pelo menos aqueles que a Globo mostra, né? Na verdade, a Globo mostra todo mundo que apoia ela, né? Cerca o fecho em cima dos pais com a frase: não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, tirando o poder dos pais. O que fazer? Fala o pastor e o pedagogo agora, irmãos. Vai por mim. Olha, a lei de educação, a 9394, ela dá a cada um de nós a garantia de dizer que a educação, está escrito lá assim, preste atenção, a educação, ela passa pela família e pelo Estado. Não é o contrário. Não é o Estado e a família. E a família. É a família e o Estado. Gostei desse Então negócio. essa é a primeira ideia de que uma família que é responsável pela educação dos seus filhos tem a ver com isso. Isso também, não há uma lei na igreja que dá que tem essa diretriz, essa mesma diretriz. Mas também nós precisamos levar em consideração que a educação espiritual, religiosa, ela também é da família e depois da escola bíblica dominical, não é o contrário. O que hoje mais está acontecendo é que, fugindo das suas responsabilidades, inclusive educacional, a família tem dado à igreja e à escola, ou a escola em primeiro lugar e depois a igreja, a possibilidade de educar as crianças, quando na verdade o papel era da própria família. Bom dia, obrigado, sim senhor, não senhor, não sei o que é, mas porque o senhor tem autoridade, eu vou fazer. Isso aí não é a escola que ensina. Quem ensina é o pai e a mãe. Porque o papel das famílias tem sido declinados nessa situação, nós vemos muitas vezes crianças quebrarem em escola, baterem em professores, dizer não. E o que é pior, as mães e os pais vão lá para criticar esse tipo de conceito que a escola está oferecendo. Então veja, a responsabilidade da educação, ela passa pela família e depois vai para a escola. O que é a escola? A escola é a possibilidade dela abrir as janelas do saber, várias outras janelas que em casa você não vai conseguir transmitir isso para o seu filho. Ninguém vai ensinar aqui trigonometria para os filhos em casa, ninguém tem essa paciência, esse saber, mas vai para a escola para aprender isso. Quando o filho volta para casa, a responsabilidade não acaba no governo, passa pelo governo, passa pelo poder público e volta de novo para os pais. Existem pais que não conhecem o caderno dos seus filhos, não olham o caderno dos seus filhos, não veem o que está acontecendo. Tem gente que só vai fazer dever depois da volta de Cristo, que ainda está aberto desde a 6ª série. Pega isso aí, pega para você. Então essa é uma realidade hoje que nós, enquanto famílias, precisamos ter. A responsabilidade educacional não é do governo, não é da instituição educacional onde seu filho está matriculado, seja governamental, municipal, seja particular, seja privado, seja público. Não é deles, a educação é nossa. E aí eu quero dar uma dica para você que é papai, você que é mamãe, que tem a possibilidade de ter um tempo para os seus filhos. Qual é o problema hoje da educação dos filhos? É que nós tratamos os nossos filhos como mendigos existenciais. Mendigos? Existenciais. É mesmo? É, porque o pai trabalha o dia todo. É igual nós estamos na igreja. Tratamos Deus também como mendigo existencial da nossa vida. Gostei desse negócio. O pai trabalha, sai de casa às 5 da manhã, pega um ônibus que leva 2 horas até o serviço, ele pega lá às 8 horas da manhã, trabalha até 8 da noite, pega um ônibus para voltar para casa, às vezes tem um engarrafamento da Avenida Brasil, metrô cheio e tal, chega 10 horas da noite. O filho vem correndo para dar um abraço para o papai e ele diz: eu estou cansado. O que nós damos para os nossos filhos? O resto de nós. O que sobra de nós. O que sobra. Nós não damos a nossa parte melhor. E como a mãe ajuda também na sua parte, a mãe, a primeira coisa que ela pensa em chegar em casa é arrumar a bagunça toda que ali está, de repente preparar uma janta que vai ser a marmita para o dia seguinte, para pegar o mesmo metrô lotado, naquele dia todo, ou algo parecido. Quando o filho vai lá e bate, procura a mãe e pede à mãe ajuda para o dever, para aquilo, para quem, ela trata o filho e vai dar ao filho aquilo que tem, que sobra dela, que resta dela para isso.
Na igreja não é muito diferente não. Nós trabalhamos nas quartas-feiras, vamos para os cultos das quartas-feiras, quando nossos cultos eram Tentando presenciais. defender, mas não defendendo. O sistema também está provocando Exatamente. a fazer isso. Exatamente. O que eu estou aqui fazendo não é uma crítica. O que eu estou fazendo aqui é tecendo uma realidade, mas ao final disso, por ser pastor e também profissional da educação, eu preciso dar uma saída para isso. Nós vamos para a igreja, chegamos lá e tratamos Deus com o resto que nós temos. Estou cansado, Senhor, restaura minha vida, renova minhas forças e tal, aquele negócio todo. Bom, nós damos o pior de nós para Deus, o resto de nós para Deus, e queremos ser tratados como príncipes e princesas. Fazemos isso em casa também. Então, o que nós devemos fazer? Olhar para Mateus capítulo 11. Se em Mateus capítulo 11, Jesus diz: vinde a mim, ó, você que está cansado e sobrecarregado. Se você vir até a mim, você vai encontrar um fardo leve, e aliás disso eu vou aliviar a sua carga. Então o que nós fazemos todos os dias é chegar em casa e tentar tecer quais são as prioridades. Nós vamos afastando de nós aquilo que não vai satisfazer aquilo que é o nosso cansaço. Quando na verdade o que nós devemos fazer é buscar a Deus, porque só Ele pode trazer para nós uma paz de espírito. E aí, quando nós temos essa paz, aí sim nós podemos sentar com os filhos e dar a Ele o que é melhor. Então, respondendo a sua pergunta, o governo jamais, ainda que tente com esquerdopatas, com livros disso, dizendo que homem nu, passando mão em homem nu, mulher nua, isso tudo é arte. O governo vai tentar fazer isso, mas existe dentro das famílias uma questão ética e moral que vai bloquear isso, sempre bloqueará isso. E o bem sempre vence. Então você que é pai, você que é mãe, que hoje tem a possibilidade dessa quarentena de olhar para os deveres dos seus filhos, você pode ter um sabor, assim, um pouquinho, só uma parcela daquilo que os professores passam lá com os seus filhos. Então esse é o momento de que você procure analisar, de quando tudo isso acabar e voltar, que você, ao reencontrar os seus filhos, nunca se esqueça que a parte educacional nunca será do governo, não poderá ser do governo, jamais poderá ser dentro de que encontre uma família saudável, um casal saudável, ele vai dar o melhor para o filho e não o pior. Chegou em casa, está cansado, o filho procurou, para tudo, o filho é a prioridade. Para tudo, senta e tem um macete que eu sempre digo para os pais. Você quer ver o seu filho aprender bem na escola? Quando ele chegar para você e mostrar o dever de casa, e você estiver diante dele com o dever de casa, diga assim para o meu filho, diga para o seu filho assim: o que você tem para ensinar para o papai aí? O que você pode ensinar do que você aprendeu lá na escola? Ensina para mim aqui. Vai ser uma conversa muito saudável e muito prazerosa. Porque a criança tem a possibilidade de pegar o pai, que tem a responsabilidade de educar, partilhar com ele o seu saber. Aquele momento ali. Aquele momento é especial. Então diga isso para o seu filho a próxima vez que você estiver com ele, com o dever, pede ele para te ensinar, você vai ver como vai ser saboroso aí a possibilidade de você aprender junto. Gente, eu recebo aqui hoje o pastor Robilton Lourenço, botafoguense. Se eu perguntar para ele aonde é que está escrito na Bíblia que você também deve ser botafoguense, ele vai te provar no Antigo e no Novo Testamento. Foi eu que aprendi com ele. Então assim, né, se você ainda não é botafoguense, você está em pecado, tá? Tá na hora de se converter. Mas, brincadeiras à parte, deixando de lado as brincadeiras, muito bom, né? Torná-lo útil, a Leila está dizendo aqui, né? Tornar o filho útil. Seja bem-vindo, Vinícius Fernandes, né? Alecira, Alice, Elizabeth Santos, sejam bem-vindos, tá, gente? Muito bom ter vocês aqui, ainda que vocês sejam flamenguistas, né? Como o pastor Carlos Henrique, que não sabe jogar bola, mas diz que joga bola pra caramba. Rapaz, tem jeito. Pastor, a fé de Anhã e Joquebed são exemplo para os pais de hoje, em que sentido? Olha, é difícil se eles não estivessem lá na Galeria da Fé, nós estaríamos questionando, mas como eles foram colocados lá na Galeria de Heróis da Fé, quem somos nós para questionar alguma coisa? Foram colocados lá a um propósito, principalmente reconhecido por Deus. A questão da fé é uma questão de que em determinado tipo de momento da sua vida você precisará tomar uma decisão. Em determinado momento da crise, da adversidade, daquilo que bate à sua porta, que estremece o casal, que tem a ver com a família,
chegará um momento em que você precisará tomar uma decisão. Há uma decisão a se tomar. Essa decisão, ela parte do princípio ético, moral, mas principalmente ela precisa ter o aval de Deus. Eu costumo dizer lá na igreja, se você orou a Deus e Deus não falou absolutamente nada, reconheça isso como uma resposta. É um tempo que você não pode fazer absolutamente nada. O não de Deus é graças a Deus. O não de Deus você precisa glórias ao Senhor por ter me respondido. Então a questão do casal ser um exemplo de fé, eu acredito sim, porque no final da história nós vemos que Deus utilizou Moisés para que ele fosse uma bênção, um ícone da libertação do seu povo. O propósito de Deus já estava determinado. O que eles fizeram? Colocando o Moisés ali no rio, para uma tentativa de salvá-lo, né? Sabe lá como, né? De repente até passa pela ideia de alguns autores que foi o próprio sacrifício, apesar de ter perturbado, guardado tudo ali, mas foi o próprio sacrifício de colocar Moisés nas águas. Mas o propósito final que você precisa entender, que a nossa fé precisa sempre estar em Deus. E por mais que a nossa decisão seja errada, Deus sempre entra para consertar a história. Deus sempre entra com a sua graça e com a sua misericórdia para nos abençoar. É claro que todo o seu conceito precisa ter um princípio ético, um princípio moral e uma questão de um aval de Deus. A responsabilidade ali de colocar não foi deles. Eles estavam debaixo de julgo, eles estavam debaixo de uma condição nunca vista antes por eles. A escravidão assolava e depois veio um decreto de sacrificar as próprias crianças. Então chega um momento da nossa vida que nós precisamos ter responsabilidade em tomar essas decisões, mas essas decisões precisam ser pautadas principalmente na ética, principalmente na questão moral e não obstante daquilo que Deus tem nos orientado. Você quer ver uma coisa hoje que nós estamos vivendo? Os hospitais hoje aqui no Brasil talvez não tenham chegado a esse nosso conhecimento. Mas mundo afora já houve relatos de pessoas que estão no fronte de batalha e vendem aqui, eu preciso pedir ao William, porque ele é um homem da saúde, trabalha em hospital. Nós precisamos levar em consideração que existem alguns profissionais que existem dois aparelhos, que existem duas pessoas, dois pacientes acometidos com Covid-19 e um aparelho para os dois. Eles precisam escolher qual vai morrer. Mas que decisão é essa? É uma decisão terrível. Que decisão difícil diante de uma crise. Ele precisa escolher quem é que vai sobreviver. Bom, ele como médico, ele precisa levar todos os conceitos éticos, por isso que ele estudou durante todo esse tempo, a moral e o conjunto que rege tudo isso, a questão da ética e da moral, que é a lei. Ele precisa levar isso em consideração e tomar uma decisão para salvar alguém. Agora, qualquer decisão errada culpar o médico, jamais nós podemos culpar o médico por ter tomado uma decisão. Jamais. A culpa não é do médico, a culpa é quem não colocou um aparelho lá para salvar duas pessoas. Então o que está acontecendo com Arão e Joquebede é que eles estão diante de uma dificuldade para tomar uma decisão. Se você é um casal cuja a mão de Deus está sobre a sua vida, creia no que eu vou lhe dizer, ainda que você tenha todo o cuidado para tomar uma decisão acerca da sua família, diante de uma pressão, diante de uma dificuldade muito grande, mas ainda que seja uma decisão errada, você pode ter certeza que Deus sempre entra na história para corrigir o curso, como fez com Moisés. Graças a Deus, né? Que bênção, né, gente? Legal, muito bom. Nosso bate-papo hoje está muito bacana, eu estou gostando muito, né, do nosso bate-papo. Obrigado, pastor Romildo. O pessoal está aí já está até glorificando aí. Gente, não fala em mistério não, tá? Só glorifica. Dá glória a Deus, dá aleluia, mas não fala em línguas estranhas não, senão você vai querer colocar aqui, aí já era, tá bom? Mas vamos lá. Jussiara Brits, né? Seja bem-vinda. Alice, seja bem-vinda. Alice Salman, seja bem-vinda. Essa mandou, pastor Milton, cheguei!
Aline Salma. Seja bem-vinda, Aline. Essa turma aí está aí com a gente aí hoje, nos assistindo. A Meire está dizendo, a família é a base de tudo. É verdade, Meire. Bom, deixa eu prosseguir aqui, que a gente já está caminhando para o final. São 18h30, né? E a gente tem que terminar nossas lives. 5 para as 7, 10 para as 7, 7 horas. Irmão, hoje não dá. 6, no máximo 6h40, pastor, a gente já está terminando esse negócio aqui. E aí eu vou terminar aqui, não, né? Vou para mais uma pergunta aqui e depois para rapidinho. Eu vou pular 2 aqui e vou para rapidinho. Depois, peraí, não, deixa eu escolher melhor aqui, né? Os pais crentes. Os pais crentes, isso, têm o privilégio de reconhecer que o filho que Deus lhe deu está sob a sentença da morte. Mas há um outro que se antecipou à morte, o qual passou pelas águas da morte. Com este podemos contar para a salvação de nossos filhos. E ele também diz, toma esta criança e eduque-a para mim, eu te darei tua recompensa. Se em verdade procurarmos criar as nossas crianças para ele, então nos daremos conta de que os nossos filhos não nos pertencem, já que até a Bíblia diz, né, os seus filhos, os nossos filhos são herança do Senhor, né, ou seja, o próprio texto já está dizendo, o filho não é teu, é herança, herança não é tua, né? Você só vai ser tua, você só vai tomar posse dela no momento que eu morrer. Como Deus é eterno, então você só vai ser herança só, mais nada. Então você quer saber se os filhos... Se em verdade procurarmos criá-los eles para Deus, né, nos daremos conta de que os nossos filhos não nos pertencem. Por que a pergunta? Os filhos não nos pertencem, sim. Não nos pertencem. Por que a pergunta? Porque muitos pais deveriam passar pelo que Abraão passou. Então, portanto, endeusar seus filhos e acabam colocando Deus de lado. É o seguinte, a ideia de Abraão hoje ela é muito estranha. Imagine você passando passando assim pelo térreo de um prédio, numa calçada, e você olha para a parte de cima, tem um pai lá com uma pira do lado, uma mesa, o seu filho deitado e amarrado e ele com uma faca na mão. Imagina você olhando essa cena. Nos dias de hoje jamais seria admissível, não tem como admitir isso. E por que a Bíblia ficou registrado isso para nós? Isso é uma ideia muito pertinente, né? Muita gente liga esse fato com o Cordeiro, dizendo que era o sacrifício de Cristo. Enfim, eu até entendo que esse romantismo, né, essa ideia de interpretar como um tipo de Cristo é muito viável numa interpretação profética de que as coisas iriam ser realizadas ali. Mas tem muito a ver com família ali e eu queria que você prestasse atenção exatamente no que eu tenho a interpretar disso. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que Deus diz para Abraão, toma o seu único filho. Ou seja, ele só reconhecia Isaac, ele não conhecia Ismael como um filho. Por que então Ismael nasce? Nasce num erro e numa tentativa de Sara de mostrar que o problema era ela e não Abraão. Ela estava mostrando e ficou registrado para nós que o problema era ela. Ela sim poderia ser considerada como maldita por não ter o ventre, por ser estéril, não conseguir gerar filhos. Então ela prova para o mundo e para todos que estavam ali ao redor que não era o esposo dela. Ela faz uma espécie de sacrifício para mostrar que o problema não é ele. Veja que ele gerou um filho com a minha empregada, né? com a serva que nós temos aqui. Logo depois nós vimos a introdução de Deus numa situação, né? Nessa situação. Ele chama Abraão para uma conversa muito séria, dizendo: Abraão, não dá, anda na minha presença, ser íntegro, ser perfeito, porque desse jeito não dá, eu preciso que você entre na linha. A partir desse momento, 25 anos depois, nasce o Isaac. O Isaac nasce, cresce,
chega um determinado momento, Deus quer mostrar para Abraão que ele não é pai. Ele é qualquer coisa, menos pai. Ele mostra para todos nós que nós não temos a capacidade de criar filho algum. É por isso que nós devemos, quando a criança nascer, entregá-lo, santificá-lo e apresentar a Deus numa espécie de consagração. E tudo que é consagrado a Deus não tem volta. Por exemplo, se eu sou músico e vou com a minha guitarra lá no culto, eu digo, comprei uma guitarra e vou apresentar essa guitarra para Deus, e essa guitarra aqui é do Senhor e vou tocar aqui louvores para ela. Eu não posso sair com essa guitarra e tocar no barzinho com ela à noite. É de Deus, pertence a Deus, não tem volta. Já era. Já era, acabou. Perdeu. Acabou. Belsazar cometeu um grande erro, porque pegou os utensílios do templo que era consagrado. O Senhor começou a beber vinho numa festa mundana. Morreu no mesmo dia, já. Morreu no mesmo dia. Então, quando nós pegamos os nossos filhos e apresentamos a Deus, nós fazemos isso, entregamos para Ele. O que Abraão ouviu de Deus é o seguinte: você não tem condição de criar o seu filho. Dê ele para mim, entregue para mim. Você não sabe como criar, entregue para mim, que eu vou ensinar você como amar o seu filho. Então aquele ato ali, sacrificial, é uma espécie de tipo para mostrar a nós como agir. Nós não sabemos criar os nossos filhos. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático, principalmente para você que é mamãe, muito prático. Eu passei por um drama muito sério uma vez. Uma mãe estava com uma filha de 15 anos, com tudo comprado. Ela queria fazer uma festa nababesca, sabe essas festas de 15 anos de meninos? De que ela entra com uma roupa no meio da festa, troca de roupa, garçom, tudo contratado, buffet, músico, festa, pirotecnia, show, música ao vivo, tudo. E no dia, a mãe me liga pedindo conselho porque a filha não queria participar. Ué? Não queria. E ela disse: pastor, eu não tive isso na minha infância, agora eu quero que minha filha tenha. Eu disse: a senhora perguntou à sua filha em algum momento se ela queria isso? Ou seja, nós como pais queremos realizar os nossos sonhos nos nossos filhos. O médico quer que o filho seja médico, quando na verdade ele não quer ser médico, ele quer ser barbeiro, ele quer ser açougueiro. Então nós temos esse erro de achar que os nossos filhos devem ser o que nós queremos que sejam, quando na verdade os filhos não sabem o que querem. E só nós dois, como pais e como filhos, vamos descobrir isso em Deus. É por isso que é por isso que Abraão ouve de Deus dizendo: dá o seu filho para cá. Mas aí é que vem a graça de Deus. Aliás, graça e misericórdia, porque nós entregamos os nossos filhos em sacrifício a Deus, devolvemos porque os nossos filhos são dele, e aí Deus é tão misericordioso e entrega para nós os nossos filhos para a gente criar. A tutela é nossa, mas os filhos são de Deus. O grande erro da nossa sociedade hoje é pensar que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos. Que mundo é esse que meu filho vai viver? Quando na verdade o pensamento deve ser o contrário. Que filhos nós vamos deixar para o mundo vindouro? Então essa é uma realidade que eu gostaria que você, mamãe e papai, colocasse aí no seu coração. Não realize no coração dos seus filhos aquilo que você quer que seja realizado por você, e por uma frustração de você não ter tido isso no passado, realizar nos seus filhos. Isso é egoísmo, isso é uma tentativa frustrada, e infelizmente você vai criar dois frustrados, porque o seu filho nem você vai querer. É claro que uma mãe que tem a vontade de preparar uma festa tão grandiosa dessa com uma filha, ela tem a maior das boas intenções. Sim. É a melhor intenção, é uma bênção. Mas a menina não queria, a menina queria viajar para Disney. Ela queria outra coisa. Ela queria ir para Disney. E a mãe... Ela queria uma biblioteca, ela queria um computador novo, ela queria tantas outras coisas que iriam fazer ela tão feliz, mas exatamente não fez por conta disso. Então, os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são de Deus. E olha, para fechar aqui, quando você entrega seu filho para Deus, minha irmã, meu irmão, pais que estão me ouvindo, não quer dizer que eles serão diáconos, diaconisas, pastores e pastoras da igreja, não, tá? Porque o mundo a qual nós vivemos precisa de advogados tementes a Deus,
precisa de desembargadores tementes a Deus. Nós precisamos de pessoas que sejam tementes a Deus, como serventes, eletricistas, gente humilde, gente pobre, gente rica, gente que estuda em melhor faculdade, gente que estuda em colégio público. Nós precisamos de gente desse nível, que teme a Deus, temente a Deus, que tem honestidade acima de tudo, aí onde você quer que atue. Nós temos muita gente atribulada, nós estamos dependendo de muita gente atribulada que não teme a Deus em nenhum momento, em especial na educação, em todos os lugares desse mundo, quando na verdade nós deveríamos ter. Esse não é um pensamento meu, é um pensamento de Schaeffer. E essa é uma ideia em que nós precisamos cada vez mais ter pessoas íntegras. Deixa eu dizer um recadinho, tempo aqui, só um recadinho. A gente vai para rapidinho. Uma mamãe, já foi, né? Uma mamãe e um papai que moram aqui na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, aqui na nossa redondeza, no subúrbio do Rio de Janeiro. Deixa eu dar um recado para vocês aqui. Hoje nós estamos em quarentena, mas quando essa quarentena acabar, se você for para Vieira Sul, no Leblon, e parar ali às 15 horas no domingo, você vai ver meninos descerem as escadarias dos seus prédios e irem para a rua para dar um rolezinho. Esses meninos estão vestidos de Yves Saint Laurent, de... como é que é aquela do jacarezinho? Lacoste. Eles estão muito bem vestidos. Esses meninos vão estudar nas melhores faculdades do Rio de Janeiro. Muito provavelmente vão tomar até o lugar das universidades públicas aqui no Fundão. E nós, que geramos filhos aqui na Baixada Fluminense, geraremos filhos subservientes destes que vão estudar e ter o melhor. A Baixada Fluminense, você que é mamãe e papai, precisa ser, acima de tudo, geradores de pessoas dignas, que não seja subserviente daqueles lá, mas que sejam também aqui, a despeito de estudar em colégio público ou não, mas que tenha dignidade. A Baixada Fluminense precisa gerar doutores, precisa de desembargadores, precisa gerar também eletricistas, serventes, mas gente digna. Então, por favor, você que é pai, você que é mãe, tenha essa responsabilidade de, acima de tudo, colocar a dignidade no seu filho e gerar os seus filhos com temor a Deus. O temor a Deus faz todo completa todo um requisito para que no final nós tenhamos uma sociedade muito melhor do que podemos ter. Perfeito. Rapidinho, para a gente terminar aqui. Vamos lá, vamos tentar. E aí a gente termina. Pastor, tal como Joquebede, podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias? Em todo momento. Por quê? Alguém que não teme a Deus não tem um real sentido da vida. Eu costumo dizer o seguinte: se alguém chegar para você e perguntar assim, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Nenhum teólogo é capaz de responder isso. Mas nós podemos dizer que o real sentido da vida é fazer com que a vida tenha sentido. Se você olhar, por exemplo, de Moisés, ele descobriu que no meio da sua vida ele não seria aquilo que ele pensava ser. Ele era um filho de uma hebreia, cujo pai pegou e se apropriou da sua própria tia. Ele precisaria defender o seu povo e descobriu no meio da sua vida qual o real sentido da vida dele. Quando foi que Moisés descobriu o real sentido da vida dele? Quando ele teve um encontro com Deus. Então o nosso sentido real da vida só faz sentido quando nós encontramos com Deus. Se você ter um encontro com Deus, você preenche aqui dentro do Dostoiévski que diz, né? Nós caminhamos para tudo quanto é lado. Você pode ganhar uma passagem agora para Cancún e ficar lá hospedado 30 dias até essa quarentena passar. Ficar lá, né, com tudo pago. Mas se você, dentro do seu coração, tiver um vazio que é de Deus, você pode ir para qualquer lugar que esse vazio não vai sair. O vazio é existencial. O vazio precisa ser preenchido por Deus. E esse vazio só é preenchido quando a gente tem um encontro com Deus. A Denise Sabino está dizendo: meu filho é um presente que Deus me deu para eu cuidar e educar, e fiz isso hoje. Hoje me orgulho do homem que ele se tornou. A
Até hoje pede bênção mãe, bênção pai, bênção avó, bênção tia. Mãe do Vinícius. Mãe do Vinícius. Ela é mãe do Vinícius. Vinícius. Aos 29 anos. Vinícius nunca me pediu bênção, então agora eu vou começar a cobrar. Não bateu com a dessa. Deve ter pagado flexões. Pastor, segunda pergunta rapidinha, pastor. Devemos ser corajosos e obedecer a Deus, mesmo quando corremos perigos? Veja, Deus não é parceiro das suas insanidades, nenhum momento. Deus não vai compactuar com nenhuma das nossas insanidades. Quero comprar um carro, Senhor, me abençoa com um carro. Tá, Deus vai bater no seu ombro e perguntar: você já tirou a sua carteira de motorista? Você tem a real condição de saber que para pilotar um carro você está diante de uma arma e que você pode utilizar tanto por bem quanto por mal? Sim. Então, se você tem essa condição, confie principalmente em Deus, porque correr perigo é viver. Deus nos recompensa quando obedecemos? Claro, em todo momento. Agora, o grande problema é entender o que é obediência. 30 segundos. Em 30 segundos é difícil. É difícil, mas eu vou tentar aqui dizer. Vamos supor aqui que o seu pastor aí, no domingo que vem, diga assim: vamos evangelizar. Aonde? Lá em cima daquela favela. Ah, mas lá é muito perigoso, pastor. Eu sei que é perigoso, mas Deus já falou comigo. Bom, se o seu pastor já viu todas as dificuldades, já analisou tudo, e sabe que não vai colocar o povo em risco, você pode ir. Agora, se você disser assim: pastor, eu estava orando para que Deus tocasse no seu coração e lá fôssemos evangelizar naquele lugar. Se não obedecer, isso é fazer com que o seu coração seja saciado por uma vontade sua. Obedecer é você olhar: meu pastor está maluco, está doido, mas porque ele tem autoridade, eu vou lá, vou com ele. Se obedecer. Isso é o que Pedro fez. O senhor não sabe pescar, o senhor não está aqui na beira da praia, sabe pregar muito bem, mas não sou pregar não. Mas pela sua palavra eu vou lá. Então vale a pena obedecer a Deus, porque quem sabe o que falta em você é obedecer o chamado de Deus, para você trazer os cestos cheios aí. Só falta isso. Aleluia, glória a Deus. A Alice disse, né? Verdade, eu coloquei minha filha para fazer direito, ela fez até o 5º período e parou. Foi fazer enfermagem e se formou. Ela nunca quis fazer direito. Então, quer dizer, ela estava fazendo porque a mãe estava insistindo. No momento que ela deixou de fazer e foi fazer o que ela queria, pronto, se formou. Certo. A Leila está dizendo: devemos orientar, mas são eles quem vão escolher. Na verdade, tudo é uma negociação, né? Vamos levar isso sempre na ponta das nossas ações. Negociar sempre é muito bem-vindo para a família, tanto para o casal, passando pelos filhos também. Negociar é sempre muito bom. E eu não consigo terminar antes das 7, né? Falta 10 minutos para as 7. Eu faço a última pergunta para o pastor Milton Ará. Deus pode usar pequenas ações nossas para transformar muitas vidas? Deus só usa pequenas ações. Deus só vai usar pequenas coisas, não vai usar grandes coisas não. Grandes coisas ele pega, quebra, moe para usar as pequenininhas. Veja o que aconteceu, por exemplo, com as pequenas coisas que foram praticamente consideradas na Bíblia. Foi com um pedaço de madeira que Moisés abriu o mar vermelho. Foi com uma pedrinha que Davi derrubou o gigante. Foi com uma árvore muito pequena, por um homem de estatura pequena, que ele trocou olhares com Jesus e foi tremendamente abençoado na sua casa. Então, se você não tem um grande talento para tocar, para louvar, para pregar, você tem um talento pequeno, e esse talento você pode empregar aí nas suas pequenas ações. Quem sabe hoje o que falta aí é você orar por 2 ou 3 pessoas e ser tremendamente abençoado por Deus. São as pequenas coisas que Deus leva para fazer enorme, porque Deus é grande. Uhul! Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Eu agradeço pastor Milton Lourenço e todo o pessoal da Igreja Batista Central aí que esteve nos acompanhando, o pessoal lá da igreja também que esteve nos acompanhando, o pessoal de outras igrejas, né, Jussiara Brits, Jusilene, Denise Sabino, Esmeralda Silveira, o pessoal está dando glória a Deus aqui, Pai do Senhor, né, Aline, Salma, Adriana Meire, Adriana Guedes, tantos outros, né, tanta gente que passou por aqui hoje, pastor Leandro Braga, Manuel Santos,
Silas Martins, Edgar Pereira, alguns passaram, outros ficaram, José Serafim, Joelso Oliveira, Simone Diniz, de Palma, Elonis Moreira, Euler, Simone, José, Joelso, por aí vai embora. Gente, é muita gente que passou por aqui hoje. Graças a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente, tremendamente. Hoje nós aprendemos com a família de Anrão e Joquebede. De repente você nunca tivesse ouvido sobre essa família, né? Eles eram os pais de Moisés. Hoje você não só aprendeu isso, mas o pouco que se fala deles na Bíblia, eles trouxeram hoje para a gente grandes ensinamentos para os dias de hoje. Então, assim, não menospreze o texto bíblico, não menospreze aquelas pessoas que aparecem pouco na Bíblia. Faça as perguntas certas, né, ao texto bíblico e procure as respostas. Certamente o texto bíblico vai lhe dar, ou a vida vai lhe ensinar alguma coisa. A Leila está dizendo, só gente boa, Deus abençoe. Só gente boa, inclusive você, né, Leila? Leila tá aqui com a gente também, participando diariamente. Jesus abençoe vocês, pastor, né, Alessi, o pessoal aí. Pastor Milton, ora por essas pessoas que estão com a gente, pelas suas famílias, para que Deus abençoe cada vez mais. Oremos aí, você que está em casa aí, feche seus olhos aí, vamos orar juntos. Nosso Deus, nós somos gratos por esta oportunidade que o Senhor proporcionou. Só o Senhor pode proporcionar momentos agradáveis como este. Nós que aqui estamos tentando elucidar a Tua Palavra e, acima de tudo, trazer aos nossos corações como um motivo de esperança. Do outro lado, pessoas tão agradáveis que dedicaram o seu tempo e aprenderam um pouquinho mais da Sua Palavra, ouviram os conselhos pastorais, conselhos de tantos que participaram dessa live. A nossa oração é de gratidão, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado o pão nosso de cada dia, a despeito das dificuldades da quarentena, desse modo recluso em que nós estamos com a nossa vida. Nossa oração é de gratidão pelas famílias que têm hoje a oportunidade de se reconhecerem, de se reconquistarem, de dar um restart em sua vida, e que esse seja um momento tão oportuno, proporcionado não pelos homens, mas pelo Senhor. Nossa oração de gratidão, abençoando São João de Meriti, abençoando o Hospital da Mulher, os postos de saúde, de emergência que aqui estão, o nosso pessoal que está de frente da saúde, os seus guerreiros que estão no combate desse Covid-19. Nossa oração de gratidão e pedir que o Senhor sempre nos abençoe e proteja. Não deixe que nenhum mal, Senhor, se aproxime das nossas vidas, proteja-nos, livra-nos de todos os males. E a oração que te pedimos é que o Senhor sare esta nação, cure esta terra. Nós precisamos da tua intervenção, porque o mal que aí está, nenhum poder neste mundo pode resolver a não ser o Senhor. Amém. Basta uma palavra tua, Senhor, e seremos livres desse mal. Abençoa-nos, dá graça e misericórdia às famílias que aqui estão, união, amor mútuo, responsabilidade, função dentro das casas. Que o Senhor possa se fazer valer hoje e sempre na casa dos teus filhos e filhas. Hoje e sempre oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe, graça e paz. Lázaro, Tiago, Batera, né? Deus te abençoe, Lázaro. Gente, paz. Tchau, pastor Milton. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos que estiveram.